今日は2月28日金曜日です。では始めましょう。始めましょう! Se apresente, por favor. Boa tarde, meu nome é Gustavo, eu trabalho na Mansuman. Muito prazer. Há quanto tempo você trabalha no Japão com brasileiros? No Japão eu já trabalho... Bom, eu fiz arubaito, né, que seria quando eu estava estudando ainda, mas após eu me formar e já entrar no mercado de trabalho, eu trabalho desde os 20 anos, então vai fazer 15 anos. Qual que é a sua função no seu atual trabalho? No meu atual trabalho é difícil dizer porque eu faço um pouco de tudo, mas eu sou subgerente de um departamento, então eu cuido da parte interna e também trabalhos relacionados aos nossos clientes, então eu faço um pouco de tudo. Qual que é o seu maior objetivo trabalhando nessa área? Um dos maiores objetivos é melhorar a condição de trabalho para os brasileiros aqui no Japão. Mas falando da nossa empresa, o nosso objetivo é tornar o nosso departamento uma empresa do grupo. Então, para isso a gente tem que crescer, a gente tem que ampliar os nossos serviços que a gente presta agora no departamento para virar uma empresa do grupo da Mansuman. No Japão tem bastante oportunidade de trabalho? Sim, tem bastante oportunidade. Inclusive, a gente trabalha... É lógico que a gente não é uma empresa gigante, então tem várias limitações, mas a gente tenta sempre mostrar para os jovens também que no Japão tem várias oportunidades. Então, se você vai crescer, vai querer morar no Japão, se você não desistir da sua carreira profissional, você consegue várias oportunidades. Então, eu acho que daqui para frente, hoje em dia também, mas daqui para frente, ainda mais não vai faltar oportunidade para você conseguir se destacar no mercado japonês. Quais são os mercados que mais tem no Japão para estrangeiro, assim? Bom, tem a questão do seizogyo, que a gente fala, né? Que é a questão de produção. Lógico que tem bastante nessa área de autopeças, né? De montagem, questão do seizogyo, que a gente chama em japonês, né? Então, tem várias oportunidades nessa área. Porém, a área de TI, na área também de cuidador de idosos, essas áreas também são algumas áreas que tá com bastante falta de mão de obra. Mas, por exemplo, mesmo você vendo a questão TI, né, ou questão programador, não são todas as áreas. Por exemplo, nessa área de programador, design gráfico, assim, é uma área que bastante gente tem interesse. Só que é uma área que, na verdade, não é muito bem remunerada, vamos dizer assim, porque aqui no Japão também tem bastante gente que trabalha nessa área. Mas, por exemplo, se você vê uma pessoa, então, que é programador, mas de algum programa voltado para máquinas de fábrica ou algum maquinário, algum programa para algum tipo de máquina específica, essa é uma área que tem falta de mão de obra. Então, a gente tem várias empresas grandes, né, conhecidas no mundo, que utiliza bastante máquinas para fazer ali a produção de peças ou várias coisas e para isso sempre tem que ter um programador. E às vezes nessa área falta mão de obra, né? Então, se você vê várias áreas, mas mais específico, você consegue achar algum tipo de trabalho que você vai receber bem e você vai conseguir se destacar bastante no mercado. Um dos motivos que a gente quer tornar uma empresa independente, mesmo sendo do grupo, é porque a nossa empresa trabalha mais com os japoneses. Então, o intuito, na verdade, disso seria a gente criar já, desde o começo, uma forma de trabalhar, de prestar trabalhos melhores para os brasileiros residentes no Japão. Nisso entraria a questão de documentações, a gente pode estar fazendo mais aulas de japonês, tentando melhorar a situação real mesmo dos brasileiros residentes aqui no Japão, né? Hoje em dia a gente vê que tem muito, às vezes, desentendimento por questão da língua japonesa. Então, a gente procura sempre tentar fazer a ponte com o funcionário, né, e com os nossos clientes, para tentar diminuir esse conflito que às vezes acaba acontecendo ou mal entendido, e também a gente fornece aula de japonês, porque a gente entende que isso é importante a médio e longo prazo, né? Qual que é a maior dificuldade que você vê nos brasileiros no Japão em relação à língua japonesa, tipo no cotidiano mesmo? Eu acho que todo mundo vai estar de acordo que, na verdade, a rotina dos brasileiros que vieram aqui na década de 90 para trabalhar é corrido. Então, você
Você vai do trabalho para sua casa, você não tem tempo porque você tem que fazer bastante hora extra, e aí no sábado e domingo, às vezes você tem que trabalhar, e quando não, você tem que ter o tempo com a família, ou você tem que descansar para você poder aguentar na próxima semana. Então a gente sabe que é uma rotina cansativa. Então eu acho que a dificuldade que os brasileiros têm em conseguir mais espaço e se destacar, vendo por questão da língua japonesa, é falta de tempo, ou às vezes falta de interesse ou falta de entendimento que para crescer aqui no Japão profissionalmente vai precisar do japonês. Então eu acho que essas são as dificuldades que os brasileiros têm. Falta de tempo, às vezes falta de interesse, mas tudo isso relacionado à língua japonesa, eu acho. Qual que é o tipo de visto que é necessário para poder viver no Japão? Bom, hoje em dia tem vários vistos, né? Inclusive tem vários países aqui do lado do Japão, países asiáticos que estão conseguindo vários vistos que na época que os brasileiros começaram a vir na década de 90 não existia. Então hoje o Japão, por falta de mão de obra e por vários outros motivos, está começando a abrir várias portas e também criando alguns vistos novos. Porém, os brasileiros eles têm uma vantagem muito grande porque a gente tem o visto que é chamado Mibunke, ou seja, como você tem uma descendência Nikkei, então aqui no Japão você consegue trabalhar como se fosse um japonês, sem nenhuma restrição, nem de tempo de trabalho, nem de tipo de trabalho. Você pode exercer qualquer função igual a um japonês em uma empresa. Qual que é o requisito para conseguir um visto no Japão? Isso vai depender muito da área que você vai trabalhar e o motivo que você quer entrar no Japão. Por exemplo, fora esse visto que eu acabei de falar, né, que é a questão dos descendentes, da questão do Mibunke, que você sendo Nikkei, você consegue esse visto, ou às vezes cônjuge de um japonês. Fora esse, que talvez se você tiver uma especialização profissional, você consegue também um visto para trabalhar no Japão. Aí vai ser no que você estudou ou na sua especialização. Muitos estrangeiros têm medo de vir para o Japão porque tem uma fama de ter bastante hora extra e que são obrigados a trabalhar 16 horas por dia ou até dormir na empresa japonesa, né? É realmente assim, igual todo mundo fala? Não, não é. Bom, vai depender da empresa que você vai trabalhar, né? Eu acho que hoje em dia, se você entrar em uma empresa vamos dizer assim, normal aqui no Japão, dificilmente você vai passar de 45 horas de Zangyou. Zangyou que a gente fala de hora extras, né? Então, tem já várias leis que protegem o trabalhador, então já não acontece mais você ter que dormir na empresa. Mas talvez essas pessoas que têm esse medo, às vezes já trabalhou numa empresa antigamente que foi assim, ou já veio no Japão há 10, 20 anos atrás, eventualmente pode ser que a pessoa acabou passando por isso. Mas hoje em dia é bem difícil você achar uma empresa que vai tomar tanto seu tempo assim no trabalho, né? Eu não vou dizer que não tem, né? Às vezes pode ter, principalmente talvez nas empresas pequenas, que às vezes não tem mão de obra e aí já tem aquele contato, por exemplo, com o dono da empresa e o funcionário, então já fica aquela coisa meio que aquela combinação de boca, né? Tem como você ficar um pouco mais e tal. Mas um contrato sério mesmo, você trabalhando numa empresa séria, já não acontece muito isso. Então, por lei, não pode? Sim. Bom, é que tem várias... Por exemplo, depende muito da situação, né? Você pode passar de 45 horas, mas somente 6 vezes ao ano. E também tem a questão do ano fiscal, né? Então, de quando até quando que é contado o ano. Então, quando que você entrou na empresa, quantas vezes você já acabou ultrapassando 45 horas, quantas vezes você ultrapassou 60, 90 horas. Então, assim... depende muito da regra da própria empresa que você trabalha, ou às vezes se você é um funcionário terceirizado, depende também da regra da sua empresa, e aí também vai depender muito da regra da empresa que você está indo prestar o serviço, porque às vezes, dependendo da empresa, ela também, a regra, mesmo sendo um funcionário terceirizado, a regra é a mesma para esse funcionário. Então, assim, vai depender muito da sua empresa e da empresa que você está prestando o serviço. E do tipo do contrato que você fez, né? Por exemplo, essa regra eu acho que não seria muito válida para quem trabalha como freelance. Por quê? Porque freelance você já tem um contrato diferente. Você tem que entregar o trabalho e independente de quanto horas você trabalhou, você tem que entregar aquele trabalho no determinado prazo do contrato, né? Então, depende muito da situação. Muita gente tem medo também da pressão no trabalho ou questão de abuso verbal, essas coisas assim. Muita gente fala que tem bastante, né? Isso é verdade também? Olha, é uma coisa difícil de se falar, porque assim, é difícil falar para você que não existe,
Porque eu acho que, de fato, eu acho que existe alguns casos que realmente acontece. Mas, como eu venho dito, às vezes é um mal-entendido. Às vezes a pessoa não conhece muito a língua japonesa, não sabe muito japonês, e a gente sabe que a forma de se comunicar dos brasileiros, né, dos estrangeiros e dos japoneses, às vezes são diferentes. Então, se você é estrangeiro, você está acostumado com uma forma de se comunicar com outra pessoa, mas o japonês está acostumado de uma outra forma, mesmo que às vezes pareça ser um pouco rude, isso não quer dizer que essa pessoa está sendo desrespeitosa com você, ou está, né, sei lá, tá xingando, ou está, né, fazendo alguma pressão em cima de você. Mas, eu volto a dizer, eu não estou dizendo que não existe. Às vezes existe sim, mas muitos dos casos, às vezes, é um mal-entendido. Às vezes a pessoa não quis dizer de uma forma agressiva, mas você acabou sentindo, ou às vezes realmente foi uma coisa que você acabou fazendo sem perceber também, por não entender as regras ou alguma coisa assim, e isso acaba, na verdade, ofendendo essa outra pessoa que acabou respondendo de uma forma também agressiva. Então, assim, a gente tem que ver vários casos, né? E às vezes, quer dizer, na maioria das vezes é um mal-entendido, né? Das duas partes, né? Da sua experiência como Tantosha, que é representante de fábrica, qual que é a maior dificuldade dos brasileiros e qual que é a maior dica que você dá para quem quer trabalhar no Japão em relação à sua experiência? Ok, bom, eu acho que eu comentei um pouco sobre a questão de falta de tempo, né? Então, eu acho que uma das dificuldades dos brasileiros é ter que acostumar com a rotina de trabalho. Então, por exemplo, se você trabalhar em uma fábrica ou em uma empresa que você tem que fazer 2 turnos, aí você vai trabalhar uma semana diurno e na próxima semana você vai estar trabalhando de noite. Então isso já é uma coisa cansativa. Eu acredito que cansa bastante o corpo da pessoa até ela se acostumar. E mesmo se acostumando, eu acho que não é uma coisa assim, né, fácil de lidar. Então tem essa questão. Tem as outras questões também, que é a questão do erro de comunicação, né, que eu acabei de mencionar, de falar também. Uma dica que eu posso dar para as pessoas que trabalham no Japão é uma dica que vai parecer um pouco boba, mas é não faltar do trabalho. Evite o máximo faltar do trabalho, porque principalmente as pessoas que trabalham como haken, né, como um contrato terceirizado, o que a empresa preza mais é a sua presença. Então, se você é uma pessoa que acaba faltando sempre, se acontecer alguma coisa na empresa, você vai ser a primeira pessoa cogitada o contrato não ser renovado ou alguma coisa desse tipo. Então, uma das dicas parece ser bem simples, de novo, né? Talvez vai soar um pouco até estranho, mas é você não faltar no serviço. A gente entende que tem vários motivos, né? Às vezes tem mães que têm que cuidar do filho que ainda é pequeno, às vezes você mesmo acaba se adoecendo, né, com febre e tal, e até mesmo agora depois da pandemia, quando você tem febre você não pode trabalhar, várias empresas estão trabalhando com essa política. Mas assim, você cuidar da sua saúde também é uma coisa importante para o trabalho, né? Então, não faltar do serviço eu acho que é muito importante. Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e vamos conversar mais, porque eu acho que é importante a gente ter essa conversa, né? E aí, se tiver algumas perguntas também, pode mandar pra gente que a gente vai responder na medida do possível. Obrigado. Gente, deixa seu like, comenta uma pergunta aí pro Gustavo, que ele vai responder vocês. E compartilha esse vídeo com quem quer vir pro Japão ou quem já mora aqui e tem dúvidas sobre isso. Tchau, tchau.